Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, a semana está só começando, dia 30 de abril, e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Homens forjam um acidente para assaltar motorista, mas dão de cara com a polícia e acabam presos. Um alerta ao descaso com a saúde. Pelo menos 240 estabelecimentos do ramo alimentício foram autuados em 2018 por irregularidades no armazenamento de alimentos. Restaurantes, lanchonetes e supermercados foram os locais onde foram encontrados a maioria dos problemas em relação ao armazenamento e também ao prazo de validade dos alimentos. E às vésperas do Dia do Trabalhador, um alerta. Lesão por esforço repetitivo é a principal vilã da saúde no ambiente de trabalho. E no quadro A Vaga é Sua, nós vamos falar sobre o currículo e o risco de mentir na hora de elaborar o documento. Dados revelaram que 75% dos 303 diretores brasileiros entrevistados já excluíram candidatos do processo de avaliação após detectarem dados supervalorizados em seus currículos. Tem ainda a festa do Caprichoso para o lançamento do CD e a expectativa e preparação para a alvorada do Garantido. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h02. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta ir lá na nossa página no Facebook, digita Manhã no Ar e deixa o seu recadinho para a gente. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E um desentendimento acabou com a morte de um homem no centro de Manaus nesse fim de semana. Segundo a polícia, um suspeito foi preso após ser agredido por moradores. Durante os fins de semana, ruas como essa daqui no centro da cidade, a Rua Visconde de Mauá, são bastante movimentadas e não foi diferente no último sábado. Por volta de 8 horas da noite, Reginaldo Carneiro, que é o dono de uma banquinha de churrasco que funciona aqui nessa rua, estava atendendo normalmente os clientes. Entre eles estava o Raimundo Feitosa da Silva, acompanhado de 2 moças supostamente menores. O fato é que no meio da movimentação, eles acabaram tendo um desentendimento. Existem 2 versões para essa história. Uma delas, a de que o Raimundo pagou pelo que ele tinha consumido, pela bebida, pelo churrasquinho e recebeu o troco errado e alegando isso ele começou a discutir com o dono da banquinha de churrasco e a outra que eles discutiram e brigaram por causa das 2 moças. Essa, por exemplo, foi a versão que chegou na delegacia. O fato é que essa discussão acabou virando uma grande briga. E o Raimundo feriu bastante o Reginaldo. O Reginaldo, dono da banquinha de churrasco, foi levado para o serviço de pronto atendimento do bairro São Raimundo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Raimundo foi preso aqui mesmo durante a confusão e levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, para a delegacia. Lá, ele acabou descobrindo que a vítima, o homem que ele tinha agredido, morreu e agora ele vai ter que responder por esse homicídio. A Rua Visconde de Mauá, nesse domingo, amanheceu assim, bastante quieta, bastante calma, até por conta da chuva. Mas, normalmente, essa daqui é uma área da cidade que precisa de uma vigilância muito intensa, principalmente nos fins de semana, por parte da Polícia Militar, que precisa evitar essas confusões. E um homem foi morto e outro baleado na noite de sábado em frente a uma lanchonete no bairro São José. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Olá, Danilo, muito bom dia. A polícia já tem pistas do que motivou esse crime? Bom, como as pessoas sabem que a maioria desse tipo de crime, do jeito que aconteceu, é característica de execução. Então a delegacia ainda está investigando as pessoas que possam estar envolvidas com essa situação. Mas o fato é que no último sábado, na noite mais preciso, foi que Wanderson Souza da Silva, um motorista de 38 anos, acabou morrendo no bairro São José, mais precisamente na rua Cambiche, que fica lá no bairro. Em seguida que esses 2 homens chegaram na lanchonete em que
que Wanderson estava, porque tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite. Primeiro, esses dois homens chegaram em um Gol modelo verde, estacionaram o veículo, um deles saiu e logo depois invadiu essa lanchonete. O motorista tinha acabado de chegar, isso porque tinha acabado também de trabalhar. Ele saía do serviço, foi lanchar e em seguida foi atingido com um tiro no abdômen e também no tórax. Esses dois suspeitos conseguiram fugir depois dessa execução e logo em seguida a polícia militar foi acionada. Aquela área do bairro São José é patrulhada pela 14ª Companhia Interativa Comunitária. Durante a situação, houve um patrulhamento para poder identificar esse Gol verde. Algumas pessoas informaram que viram esse carro no bairro Tancredo Neves, em seguida no bairro Jorge Teixeira. Mas em seguida não houve mais nenhum tipo de informação sobre o paradeiro desses suspeitos. Ainda também não se sabe o paradeiro do carro, mas se sabe que é roubado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já começou a investigar o crime, porque os parentes de Wanderson já chegaram no local logo depois de que aconteceu essa situação, informaram que ele não tinha nenhum tipo de rixa ou qualquer acerto de contas com o tráfico de drogas, mas a delegacia já começou mais ainda a investigar isso, porque as pessoas ali do local informaram que o bairro ali, no caso proximidades, existem pontos de tráfico de drogas bastante contundentes ali e que dão dor de cabeça para a população e principalmente para a polícia. Mas tudo está sendo investigado ainda. Estão querendo saber se Wanderson realmente tinha alguma ligação com o tráfico de drogas. Por enquanto, é apenas mais um caso a ser investigado, Adriane. Ok, Danilo, agora mudando de assunto, em uma briga familiar quase terminou em um assassinato lá no Novo Aleixo. A gente vem noticiando vários crimes no Novo Aleixo. Dessa vez não seria um crime relacionado ao tráfico de drogas, né? Pois é, a situação bastante complicada e, na verdade, foi rápida, porque ontem, às 2 horas da tarde, eu até cheguei aí na rua Ibicaré para constatar essa história, saber mais ou menos, e alguns vizinhos e moradores foram até bastante educados em informar para mim que foi às 2 horas da tarde e foi muito rápido, porque as pessoas que estavam lá discutindo dentro da casa, logo que aconteceu essa situação, saíram, os familiares pegaram o Davi Ramos, que no caso é o suspeito de ter agredido a mãe, e em seguida os próprios filhos, enteados na verdade, acabaram ali agredindo o Davi. Foi bem rápido, em seguida eles levaram logo para o hospital o rapaz com esse ferimento de terçado na cabeça. Como eu disse, às 2 horas da tarde houve essa discussão. Alguns policiais militares informaram que depois dessa discussão foi por conta de que o Davi Ramos, de 30 anos, estava sob efeito de bebida alcoólica e começou a discutir com esses enteados porque agrediu a mãe deles. Depois que houve essa discussão e confusão, um desses filhos foi pegar o terçado lá da família e começou a agredir o Davi. Ele, na verdade, só atingiu o homem com um golpe aqui na região da cabeça, bem próximo à testa, e depois as pessoas que estavam ali próximas acabaram tirando o rapaz dali, terminando a situação e imediatamente levando o Davi para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Depois disso ele foi atingido, na verdade atendido, e lógico, os paramédicos, médicos e todos os enfermeiros estavam ali, fizeram os atendimentos e perguntaram para o Davi o que tinha acontecido. Ele chegou a mentir, disse que tinha uma rixa com um outro amigo e que esse amigo que tinha ali esfaqueado ele há uns anos atrás, e depois ele havia ali encontrado com ele durante a tarde do domingo e discutido, e ele haveria dado esse golpe de terçado, mas na verdade não houve nenhuma dessas situações relacionadas à rixa e sim a discussão com os enteados. O rapaz, logo que foi atingido e atendido, logo também foi liberado do hospital. Ele já se encontra em casa e não houve nenhum tipo de registro na delegacia. Apenas a Polícia Militar, a 14ª Companhia Interativa e também a 13ª SICOM, porque ali fica bem próximo a uma divisa de patrulhamentos de PMs, atenderam a essa ocorrência e logo depois deixaram a vítima lá. E não houve nenhum registro na delegacia, Adriane. Uma situação bastante complicada, porque há ali o envolvimento de família. Quando não há o registro dessa ocorrência, fica mais difícil para a polícia investigar. E, infelizmente, se não houver alguma atitude
jurídica dessa família e não violenta, né, de forma violenta que eles fizeram, para poder cessar essas agressões, já que o motivo de tudo isso foi por conta, né, de que o rapaz, o Davi, agrediu a própria esposa. Adriane. Sem registro, a história ou acaba em esquecimento ou em tragédia, né, Danilo? Muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E um adolescente de 12 anos denunciou a própria tia à polícia. Na delegacia, ele relatou que todos os dias era espancado pela mulher como forma de castigo por não fazer atividades domésticas. O garoto de 12 anos de idade ligou para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e fez o seguinte pedido: eu quero ir morar em um abrigo. Os plantonistas ficaram surpresos com a atitude do garoto porque até então não tinham visto nada semelhante e perguntaram o motivo. Ele disse que era agredido diariamente pela própria tia. Os policiais decidiram investigar esse caso, pediram o endereço e vieram até a casa desse menino que fica aqui no bairro Grande Vitória. Quem os recepcionou foi a própria tia. A suposta agressora, ela disse que de fato tinha um sobrinho que era criado como um filho por ela, só que ele estava na escola. Os policiais não poderiam vê-lo naquele momento. Os policiais insistiram, entraram na residência e encontraram o garoto escondido dentro da despensa, bastante assustado e com várias marcas de agressões pelo corpo. Quando encontramos, ele estava escondido numa despensa e aí a gente observou o movimento e o primeiro gesto dele foi um olhar de desespero, dizendo: não conta que fui eu que liguei, não diz que fui eu que liguei, não fala para ela, fala que foi os vizinhos. E a gente está achando importante colocar isso para que a gente possa ver a situação dele após essa prisão, como que ele vai ficar, porque ele tem total desespero de ficar no mesmo teto que ela. O garoto foi encaminhado à delegacia e para a psicóloga da polícia, ele contou que era agredido diariamente com fios elétricos, porque não fazia as tarefas domésticas de acordo com como a tia pedia. Ele contou que é do Piauí, que veio morar aqui em Manaus há aproximadamente 2 anos e meio, porque também apanhava de outros familiares na cidade natal. Ele disse que não conhece os pais e que veio morar aqui para tentar uma vida diferente. Depois que a criança foi ouvida, a tia foi presa em flagrante e confessou o crime. Disse que apenas batia no menino para corrigi-lo. Ela admite as lesões, a agressão, mas diz que faz por correção. A criança ou adolescente, por sua vez, né, ele afirma que toda vez que faz uma tarefa doméstica mal feita ou deixa de fazer, ela o agride fisicamente. Como é que fica agora a situação dessa mulher? Bom, ela está sendo flagranteada por lesão corporal no âmbito doméstico, está sendo afiançada no valor de 2 salários mínimos. Se ela pagar a fiança, vai responder em liberdade, porque o tipo do crime permite. Se ela não pagar, vai ser apresentada em audiência de custódia, onde a justiça decidirá as condições em que ela vai responder esse processo em liberdade. O menino foi encaminhado a um abrigo que cuida de crianças e adolescentes vítimas de violência. E ainda falando sobre a violência contra a criança e o adolescente, nós vamos mostrar agora a denúncia de um abuso sexual sofrido por uma menina de apenas 2 anos e 11 meses. A menor foi examinada pela enfermeira da creche onde estudava e o conselho tutelar foi acionado. A suspeita é de que ocorreu um crime grave. Violência sexual cometida contra uma criança, uma menina de 2 anos e 11 meses. O caso foi denunciado por uma escola, um centro de educação infantil municipal que funciona no Parque das Garças, aqui mesmo na zona norte da cidade. Professores e o corpo técnico da escola desconfiaram do comportamento da menina logo que ela chegou na escola, de acordo com aquilo que foi relatado para o conselho tutelar. A criança parecia triste e com aspecto choroso. Durante a tarde, a enfermeira que atende aos alunos fez um exame e detectou vermelhidão nas partes íntimas e sinais de que a menina havia sido violada. A direção da escola então comunicou ao conselho tutelar e no momento em que a mãe foi buscar a criança, fez a denúncia. A partir daí, o conselho tutelar tomou todas as medidas cabíveis neste tipo de suspeita.
Todos vieram parar no Instituto Médico Legal. A mãe da menina, membros do Conselho Tutelar e a criança, que aqui veio realizar um exame de corpo de delito. Nós fomos até a delegacia, levamos o caso à autoridade policial, onde ela abriu um inquérito para investigar, para apurar o suposto abuso sexual sofrido por uma criança de 2 anos e 11 meses, né? E agora a criança vai passar por uma perícia médica, vai passar também por uma perícia psicossocial, porque a criança ela não sabe identificar, ela não sabe dizer quem foi que fez com clareza, porque a criança só tem 2 anos e 11 meses, né? A mãe da criança, assim como a família, não sabe quem e nem quando a possível violência teria ocorrido, até porque é a própria mãe da criança quem a prepara e quem a leva para a escola. Quando a minha mãe chegou na escola para pegar ela, já estavam lá os conselheiros e os professores esperando ela para comunicar o que havia acontecido. E isso não é para fazer com nenhuma criança, com ninguém, né? O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegacia ainda não havia recebido o resultado do exame de corpo de delito feito por peritos aqui do IML, que deve definir se houve ou não violência sexual cometida contra a criança. Só depois do resultado deste exame, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente deve instaurar o procedimento para investigar o caso. Aí fica o alerta à sociedade, às famílias, né? Que exploração e abuso sexual é crime, né? Denuncie, não tem medo, procure o Conselho Tutelar ou a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente para fazer a denúncia, né? E no sábado, 3 homens assaltaram uma loja na zona norte de Manaus. Eles foram agressivos e fizeram todos que estavam no local de reféns. Na fuga, houve perseguição e troca de tiros. Eles chegaram e colocaram todo mundo em um cômodo lá da loja. Clientes, funcionários e a proprietária. Em seguida, saíram fazendo a limpa. Pegaram celulares, tablets, notebooks, dinheiro dos funcionários e também dos clientes. Quando eles estavam com tudo isso, aí planejaram a fuga. Pegaram a chave de um carro de um dos clientes e decidiram sair em fuga pela Avenida Timbiras, onde fica a marmoraria. Eles vieram sentido aqui para a Cidade Nova, para Max Teixeira. Nisso, a polícia estava fazendo um patrulhamento, os policiais da 6ª SICOM. Uma das pessoas que estavam ali na rua, que avistou os 3 fugindo no carro do cliente, informou aos policiais o que havia acontecido. Aí a polícia saiu em fuga. Saiu à procura desses 3 criminosos que estavam em um carro roubado. Quando a polícia chegou no cruzamento próximo ao Terminal 3 da Cidade Nova, conseguiu avistar o veículo. Era esse aqui, ó, Montana Prata. Os 3 criminosos estavam aí dentro, com todos os pertences que tinham roubado e também armados, com um revólver calibre 22, além de uma bereta. A guarnição, então, revidou um disparo, atingiu um pneu, eles atingiram meio fio, estourou o pneu e então eles foram abordados lá no local. E aí a polícia consegue, então, finalizar esta ação com sucesso. Os suspeitos são Emerson de Souza Ferreira, de 20 anos, Orlean Johnny César do Nascimento, de 22 anos, e Wesley Jonatas Soares Brasil, de 20 anos. Os 3 foram trazidos aqui para o 6º DIP e estão presos. E um assaltante que usou um táxi para furtar a residência de um policial militar foi preso nesse fim de semana. O homem foi flagrado pelas câmeras de vigilância da casa, levando diversos objetos de valor. A polícia agora está em busca de uma mulher que seria comparsa do ladrão. A ação aconteceu durante a madrugada, às 4h40 da manhã, quando os moradores estavam dormindo. A tranquilidade do suspeito foi tão grande que ele chamou um táxi para carregar os produtos do roubo. Pelo portão da frente, ele retira o televisor e outros eletrônicos que ele leva da casa.
O dono descobriu depois que ele invadiu o imóvel ao pular o muro da residência. A casa pertence a um sargento da PM que deu falta dos objetos quando a família acordou. O roubo na casa aconteceu na madrugada de quinta-feira. A partir daí, com as imagens das câmeras de segurança, havia bastante pistas para se chegar até o suspeito. A Polícia Militar identificou o primeiro táxi que foi utilizado na ação. O taxista declarou que não tinha a menor ideia de que aquilo tratava-se de um furto e logo identificou para a polícia o lugar onde ele deixou o passageiro, um beco no bairro Nova Esperança. Nesse sábado, por volta de 3 horas da tarde, a Polícia Militar foi fazer uma varredura nesse local e encontrou o Márcio da Silva Valente. Dentro da casa desse suspeito estavam os eletrônicos, as coisas que haviam sido roubadas da casa do sargento. A partir daí, eles também verificaram que esse suspeito tinha uma pequena porção de drogas e uma arma que estava com a numeração suprimida e, portanto, acabou fazendo aí o flagrante desse homem. Márcio foi trazido aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, mas as investigações continuam. Existe a suspeita de que uma mulher também participou dessa ação e ela está sendo procurada pela polícia. Enquanto isso, a vítima relembra o que aconteceu durante a semana e agradece o trabalho da polícia. É bem complicado você acordar, ver suas coisas todas mexidas, né? E no condomínio já foram, outras casas já foram invadidas pelo mesmo, mas a Polícia Militar é uma família. Quando se mexe com um policial, estão mexendo com todos. E 2 homens foram presos depois de tentarem roubar motoristas na BR-174. Eles forjaram um acidente de moto para tentar atrair as vítimas. Os detalhes com o repórter Mário César Filho. Preste atenção nesta dupla. O da esquerda é conhecido como Gordinho, mas na verdade o nome dele é Jailson Azevedo, de 25 anos. Ao lado está o comparsa Francisco Robson, de 29 anos. Os dois já têm passagens pela polícia, pelo crime de roubo. Eles moram numa região conhecida como Ramal do Pau Rosa, zona rural de Manaus. Por lá, eles são temidos. Os dois, Francisco e Jailson, tiveram uma brilhante ideia. Novamente, assaltar, roubar. E aí, Francisco convidou Jailson e disse: Jailson, vamos cometer um roubo? Aí o Jailson respondeu: vamos. Mas como? Olha só a ideia que eles tiveram. Vamos fazer o seguinte: a gente coloca uma carcaça de uma motocicleta na BR-174, no meio da estrada. Quando vier alguém, você, Francisco, fica com a camisa assim como se fosse pedindo ajuda. Logicamente, a pessoa que tem um bom coração vai parar para nos socorrer. E é nesse momento que a gente aparece para assaltar. E assim eles fizeram. 2 horas e 30 minutos da madrugada deste sábado. O Jailson e o Francisco e mais um comparsa, conhecido como Loirinho, foram para o local. O Francisco, então, colocou a moto, exatamente esta aqui, no meio da estrada. E aí, o Jailson e o Loirinho ficaram aguardando na mata ao lado, próximo à moto. 20 metros antes, quem ficou foi justamente o Francisco, com uma camiseta na mão, do jeito que eles haviam combinado. A ideia deles era justamente pegar as vítimas, as pessoas que estavam voltando de uma festa no município de Presidente Figueiredo. O primeiro carro apareceu. Os criminosos ficaram atentos, esperando. Só que eles não sabiam que, na verdade, o carro que estava vindo, com a luz alta, fosse uma viatura da Polícia Civil. Eles não viram o giroflex. E aí, os policiais também, sem enxergar a moto no escuro, acabaram batendo. Olha só como é que ficou aqui. Em seguida, os policiais bateram na motocicleta, desceram do carro e encontraram
o Francisco com uma camisa na mão assim. Na hora que Francisco viu que se tratavam de policiais, ele ficou branco. Os comparsas fugiram, mas Francisco, depois de um breve interrogatório, acabou assumindo tudo e entregou onde estava Jailson. A equipe do Departamento de Polícia do Interior saiu em diligência ao ramal do Pau Rosa, onde logrou êxito em localizá-lo, e ele estava no momento na posse da espingarda calibre 20, que ele havia utilizado para praticar o assalto. E estando mesmo essa espingarda com um cartucho que havia tentativas de ser deflagrado, que por uma falha no armamento ou na munição, não foi deflagrado. Ele foi questionado se havia tentado atirar nos policiais, mas o mesmo se recusou a responder essa pergunta, tendo permanecido em silêncio. Ele já tem passagens pela polícia? O Francisco Robson tem 2 passagens por roubo na cidade de Manaus, e o Jailson Azevedo tem uma passagem por roubo também aqui na cidade de Manaus. Tem um foragido que também é residente no ramal do Pau Rosa, ali nas proximidades, que vão ser realizadas as diligências investigativas para a localização e para que o mesmo responda perante a justiça aí pelos atos praticados. E hoje é o último dia para a declaração do imposto de renda. E depois do intervalo, a gente fala dos prejuízos para quem não acertar as contas com o leão. No quadro A Vaga é Sua, os perigos de colocar no currículo informações que não são verdadeiras. Eu volto em instantes, não saia daí.